Oi, oi! Está no ar mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. Seguimos aqui na terceira edição, fazendo a cobertura dos bastidores do Reboot. Então, o que a gente vai ter aqui é o Resenha Reboot, um papo rápido com grandes especialistas. E a gente não tá para brincadeira, dessa vez a gente trouxe gente do nível de campanha presidencial, né, não, Glauco? É isso aí, dois gigantes, Lucas Pimentas e o Júlio Pontes, que já fizeram, inclusive, campanha presidencial juntos. Vamos falar de várias coisas, inclusive disso. E eu queria pedir, como se precisasse, que vocês se apresentassem. Né? Eu queria me apresentar. Início de tudo, eu sou aluno do Glauco, ex-aluno do Glauco. Essa é a minha maior credencial. Meu nome é Júlio Pontes, eu trabalho hoje na Fundação Índigo, que é o braço de formação do União Brasil. Durante 2 anos eu fui coordenador de comunicação do União Brasil, trabalhei já com alguns parlamentares aqui. E essa coordenação da comunicação do União Brasil me levou a fazer uma campanha presidencial, onde eu conheci o Lucas, da candidata Soraya Tronic, aí eu passo a bola para ele, que ele é melhor do que eu para falar. Eu sou o Lucas Pimenta, eu sou consultor de marketing político, eu trabalhei em diferentes esferas de governo, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na Secom Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, na Câmara de São Paulo. Eu tenho hoje um dos maiores canais da América Latina sobre marketing político, tanto no Instagram quanto no YouTube, muito inspirado no Glauco, eu já falei para ele, né? Inclusive o curso da época dele que me motivou, que você estava lá na plateia Espartano, inspirou a Escola dos Políticos, né? Que é a plataforma de cursos e formações que eu tenho. E eu tenho algumas experiências em campanha, fiz a campanha presidencial da Soraya Tronic, o digital, junto com o Júlio, e recentemente a campanha do candidato a prefeito Amon Mandel em Manaus, além de outras campanhas em outras cidades, Franco da Rocha, Guarujá, e por aí vai. E aí, em Manaus em especial, o bicho pegou. Né? Lá foi uma campanha acirrada. E você cuidou do Amon, que é um candidato que tem características muito peculiares, ele é muito jovem, ele é muito digital. Começa contando um pouquinho para nós essa história aí. Cara, inclusive esse é o grande tema da palestra, né? E que casa muito com o trabalho que eu fiz com o Júlio, inclusive coisas que eu aprendi com o Júlio, eu transportei para essa campanha de Manaus. Estou com essa moral. Você sempre tá com essa moral. Você sabe que o Júlio prometeu tocar pandeiro no nosso podcast, até agora... Não rolou esse momento. Nunca. Hoje eu vim até de social. Não quero invadir por uma história pessoal, mas ele foi em São Paulo e falou assim, não, eu quero ir num pagode. Aí ele chegou lá no pagode, ele falou assim, não, vou pedir pros caras tocar. Falei, vai lá. Aí ele voltou e falou assim, os caras não deixou eu tocar. Mas eu nunca vi ele tocando. É só no videozinho ali, ensaiado e tal. Nunca ouvi nem ouvi, eu só ouço falar. Mas era uma campanha que, como o Amon ele não fez acordo político, não teve apoio de ninguém, sobrou para ele 31 segundos de TV. Para se ajudar, ele abriu mão do fundo eleitoral em uma eleição onde o Novo e o MBL resolveram usar o fundo eleitoral. Então era uma campanha sem fundo eleitoral com 31 segundos de TV, de um candidato, que eu vou mostrar dados aqui, parece muito maior do que é no digital. Ele tem muito mais contundência do que engajamento, volume e tal. Vou mostrar um pouco desses dados aí, dessa evolução que a gente conseguiu traçar com ele na campanha. Então, puramente a gente escolheu a atenção como foco da campanha. Muitas vezes a atenção é uma parte da campanha. Sim. Só que numa campanha que todo mundo precisava ser pai, afinal Manaus é uma cidade muito pobre, uma cidade cheia de dificuldades, o eleitor queria aquele pai que cuidasse, que pegasse pela mão. Falei, se todo mundo for pai nessa eleição, o cara com 31 segundos de TV vai ser engolido pela realidade. O cara sem fundo eleitoral vai ser engolido porque a pessoa vai escolher o pai mais presente. Sim. E o pai mais presente na TV, o pai mais presente em todos os lugares, na rua e tal. E a gente optou pela atenção. E um dos grandes focos dessa campanha foi a frequência de conteúdo. Então a gente adotou uma frequência muito alta de conteúdos, a gente tinha dias com 10 conteúdos, mas normalmente eram 6 conteúdos por dia dessa campanha, isso com uma equipe muito reduzida. E um dos grandes focos de picos de engajamento que o Amon tinha era durante os debates. O que aconteceu? Na campanha de 2022 com o Júlio,
o Júlio me ensinou uma forma que era a cobertura em tempo real de debate. Conta essa história, Júlio, como é que era? A gente fazia, não tinha muito um comitê de campanha presidencial, a gente fala campanha presidencial, parecia que era uma coisa assim, um palácio, e não, na verdade era na minha casa. O banco era na sua casa, na minha casa, e aí o Lucas ficava de São Paulo, né, remotamente. No primeiro debate a gente começou o debate... gente é você e mais quantos? Eu e mais 4. Nesse nível. Mais 4. E aí a gente montou uma linha de produção. Então um gravava sempre a tela, pelo iPhone mesmo ali, para adiantar. Que esse gravava a tela, mandava para alguém que estava com o MacBook pelo AirDrop, para agilizar o processo. Aquele que estava com o MacBook, ele já editava o vídeo, legendava. O próximo revisava a legenda e publicava. Então, assim, era literalmente uma linha, e antes de publicar, mandava no grupo de WhatsApp, é isso aqui. E aí vinha o Lucas dando o pitaco dele, que não é só um pitaco, vale a pena dizer aqui. E aí fala aquela do ratinho, do vídeo. É isso, assim. Então, assim, mesmo numa estrutura pequena, pô, as pessoas imaginam, é igual eu, né? Eu falo que ou eu dou muito azar, ou do tipo, tá tudo muito bagunçado, né? Que é assim, quando eu cheguei para ser convidado para a campanha presidencial, eu falei assim, agora sim, né? Agora eu vou chegar, pô, vai estar aquela ilha de edição gigantesca, cheio de profissionais, né? Tá aquela coisa incrível, pô, vai ter o diretor de TV, vai ser, porra, incrível. Hollywood. Aí, como é que tá a campanha? Então, a campanha é o seguinte, é o Júlio e a equipe dele. Pô, eu não conhecia bem o Júlio na época, falei, qual o tamanho da equipe dele? Ele mais 3 pessoas, 4 pessoas ali. Eu falei, sério, e onde é? Não, é na casa dele e tal. E aí, assim, vamos fazer, o Júlio veio com essa ideia, vamos fazer a cobertura em tempo real do debate? Vamos fazer. E ele garantiu dessa forma. Aí eu falei, vou para a campanha de capital, né? Vou estar numa estrutura grande. A campanha da Soraya foi uma exceção. Sim. Aí eu cheguei lá, tal. Pô, Manaus é uma campanha onde o dinheiro gira muito, assim. Tem muito dinheiro a campanha. Mas era campanha que não tinha fundo eleitoral. Então a gente tinha 3 editores, 2 eram videomakers ao mesmo tempo. Ou seja, os caras saíam pra rua para gravar e voltavam para editar. E aí armamos essa estrutura lá para fazer essa cobertura em tempo real, e no primeiro debate da Band aconteceu essa história, que eu estava falando aqui antes, que a gente já estava no 8º corte, segundo bloco, 8º corte no ar. Eu virei para a equipe, pro social media, e falei assim, cara, ó, vamos ver aí o que os adversários estão publicando. Não, Lucas, os adversários não publicaram nada. Eu falei assim, como assim nada? Não, é porque aqui a gente espera, vê o melhor trecho, faz uma edição legal e publica. Não é essa coisa que você tá legendando e publicando, legendando e publicando, legendando e publicando. E nessa o Amon conseguiu ficar entre os 10 maiores engajamentos do Brasil na noite do debate, no geral da campanha, entre os 20 maiores do Brasil. E se você considerar no norte, só 2 ficaram, nenhum era de Manaus, o único era ele. E dessa da Soraya é isso. Como é que é essa cobertura em tempo real? O Júlio fazia esse trâmite todo, aí chegava no final, era um debate no SBT, eu falei assim, Júlio, cara, é no SBT, mano. Que tal a gente meter o BG, os efeitos sonoros do ratinho, né? Rapaz, tal. Cara, aí a equipe fez isso, eu tenho a mensagem guardada até hoje, eu apresentava em palestra, vou te pagar uma breja se você fizer isso e tal. Paguei a breja. E esse vídeo, por exemplo, teve 1 milhão de views no TikTok, muito rápido, assim. Hoje ele deve ter mais do que isso, mas em 24 horas ele teve 1 milhão de views no TikTok e 1 milhão de views no Instagram. E foi legal dessa campanha, Glauco, rapidão, que a gente começou, isso foi no primeiro debate, a gente falou, eu sabia exatamente como proceder, mas os próximos, como ficou uma marca registrada, a gente começou a ter várias coisas antes do debate. Então a gente tinha foto do padre, antes do debate, a gente tinha os efeitos sonoros, assim, já muito bem definidos com o negócio de onça. Então, tipo, os efeitos visuais de onça já estavam pronto. Ela falava alguma coisa de onça, a gente já tava com o negócio pronto. Então, assim, questão de 15, 20 minutos depois que ela falava, já tava um vídeo bem editado, não só legendado, mas porque teve sonoro, antecipação. Porque a gente se programou antes. Planejamento. E olha só, você que está nos assistindo e acompanhou as eleições presidenciais, é isso, às vezes a gente pensa que tem uma estrutura gigante, mas a criatividade, né, a guerrilha, muitas vezes vence a batalha. São 4, 5 pessoas
ali com corte de celular, e a Soraya se tornou um fenômeno no digital das eleições, né? No debate, o assunto debate era dela, né? Assim, ela apareceu mais do que qualquer outro candidato quando se falava em debate, e isso foi feito, primeiro, usando criatividade, segundo, velocidade. Agilidade. Né? Sim. Agilidade e mufa, né? Então, às vezes, a grana, né, a estrutura é menor do que o insight, o cérebro, a ideia. A gente estava acho que foi no debate da Band, que aparecia aquele ranking do Google, assim, o que as pessoas estão pesquisando, né, vai em tempo real ali. E a maioria era pesquisando quem era a Soraya Tronic, porque de fato é uma senadora do Mato Grosso do Sul. Que não tinha uma repercussão nacional. E aí a gente, se as pessoas estão procurando, se a gente falar primeiro, elas vão cair no que a gente está publicando. É a guerra da narrativa, né? Entendeu? Porque quem é a Soraya Tronic caiu no Instagram dela, ela comprou a nossa narrativa. Então, era muito nesse sentido, assim, da pessoa se perguntar quem era a Soraya Tronic e cair num conteúdo nosso para obter aquela resposta. Não, e ao mesmo tempo um elogio e uma crítica, né? Sempre. Na campanha do Amon, por exemplo, eu tinha a vantagem que a gente não tinha na campanha da Soraya, que eu participava dos treinamentos dele de debate. Então eu sabia o que ele poderia usar de acordo com cada pergunta, quais seriam as perguntas que ele iria fazer, quais seriam as tiradas. Eu e o Júlio brinca, deu até um nome para essa campanha? No freestyle. No freestyle, que a gente tinha o marqueteiro da campanha, que era genial na hora de pontuar as frases, chaves, as tiradas dela no debate, mas ao mesmo tempo esse marqueteiro ele não integrou com o digital. Em nenhum momento a gente teve uma reunião entre o marketing e o marketing digital. Então a gente fazia no freestyle, a gente não sabia que hora que ela ia soltar alguma coisa, quais frases era de efeito, se tinha... Ela tinha sido preparada por ele, mas a gente não tinha sido brifado sobre isso. Então tinha uma mágica maior que era assim, será que isso é mesmo a frase, né? E a gente escolhia, arriscava, tentava. O grande foco de uma campanha hoje, de uma campanha com menos dinheiro, eu sempre falo, e vou falar muito na palestra, é a sua coragem de tentar. E quanto mais você tentar, mais você vai errar, mas mais perto você vai estar do acerto. Agora, se você ficar assim, não, a campanha não tem dinheiro, mas eu vou tentar fazer uma campanha dentro da normalidade. Você vai se ferrar, porque o dinheiro vai te engolir de qualquer forma. Você vai ser só mais um, né? Correr na mesma raia, legal também é que ela deu liberdade para nós. Sim, isso faz diferença, vale a pena, né? Deixar esses o candidato assim, também tem participação importante. Eu lembro que eu trabalhava no partido e ela foi lá na campanha e falou assim, eu quero que seja o Júlio e o Lucas. Não tô, assim, não tô mentindo isso, a gente precisa agradecer, que até publicamente para falar, a senadora Soraya foi lá e falou, não, as pessoas que eu gosto de comunicação, do jeito que eu gosto de comunicação, são o Júlio e o Lucas. E a gente foi lá e trabalhou. Então, a coragem também precisa partir do candidato. Certamente. Porque às vezes a equipe vai lá, eu faço um meme, não publica. Então, você não valeu de nada, né? Exatamente. Então, assim, eu imagino que quem está nos assistindo, assim, grande parte já deve conhecer o Lucas Pimenta nas redes. Se não conhece, passe a seguir. O Júlio também. Ambos trabalham elementos muito interessantes nas suas comunicações pessoais, polêmica, irreverência. E o Lucas fala muito sobre gatilhos nas redes dele. E, ao mesmo tempo, ele sempre desperta a atenção das pessoas a partir disso. E aí quem está nos assistindo, Lucas, é uma galera, tem muita gente que está começando, tem muita gente que está na área e que precisa entender como utilizar melhor as redes sociais a partir desses instrumentos e essas ferramentas que você já está muito acostumado. Então fala um pouco pra gente, você também, Júlio, com esse método próprio que vocês têm na produção de conteúdo, como isso é importante nos dias de hoje para a produção de comunicação política. Eu posso furar a fila aqui? Fica à vontade, cara. Não, te amo mais que tudo nesse mundo, cara. Aí coloca não mais que minha esposa, senão ela vai assistir e vai me bater, cara. Mas ela me conhece, ela é de boa. Eu acho que vale uma observação aqui, que assim, o Glauco me conhece há muito tempo, conhece inclusive minha família, sabe que eu vim de uma família que faz exatamente o que eu faço hoje. Sim. E eu só estou hoje aqui na condição de entrevistado e de palestrante porque eu comecei a usar minha rede social. Sim. A minha rede social pessoal. Eu não posso, quando você faz essa menção, eu não posso deixar de mandar um salve pro Homésio, que é um grande mestre de todos nós aqui no Distrito Federal. Um abração, Homésio. E aí, assim... E já esteve conosco no podcast.
E assim, eu comecei a usar da minha maneira a minha rede social falando de samba e política, porque eu sou realmente pagodeiro, toco. Porque política é massa. Dizem, né? Porque eu mesmo não Os caras disseram que nunca viram, mas realmente eu gosto de pagode. Mas eu preciso fazer também um reparo. A gente estava na nossa confraternização, lá em Pirinópolis, da empresa, fechamento de ano e tal. E aí o Smiley, que é o nosso diretor técnico, botou no telão um clipe do Menos é Mais. Eu tava lá. Aí daquela, eita porra, não é o Júnior ali? Aí vocês ficam falando que eu tô de fake news aqui, porra. É verdade. Eu tô em todos. É porque se você abrir todos, eu vou aparecer em todos. E aí eu comecei a usar minha rede social a meu favor, da minha maneira. Então eu tinha muita foto tocando. Né? Eu tocando, assim, eu já toquei profissionalmente algum dia na minha vida, e as fotos que eu tinha eram tocando. Então eu comecei a usar essas fotos com texto sobre política, colocar música na foto e escrever sobre política. E isso me deu uma mudança assim, de perspectiva de carreira mesmo muito grande, que as pessoas começaram a ver e falar, pô, você trabalha com isso, que legal. Mas ao mesmo tempo os pagodeiros que me seguiam não deixaram de seguir, porque eu falava de pagode, comecei a falar do meu trabalho. E o Lucas já me falou muito isso, assim, de falar, cara, faz mais. Faça mais. É muito bom. Legal. Porque, assim, é legal e realmente muda, se você tá vendo, se você trabalha com o que a gente trabalha, faça, velho, da sua maneira, mas tem que fazer. De vez em quando rola uma paródia também, né? Rola paródia. Muito autêntico o conteúdo, os conteúdos de ambos. Assim, um pouco sobre conceito, né? E um pouco do que eu vou falar aqui. E serve para quem vai ser candidato, serve para quem está trabalhando com candidato, serviu para mim por muito tempo, serviu pra caramba na campanha do Amon. Cara, psicologia define 4 tipos de atenção, que são habilidades que todo ser humano tem. A habilidade de atenção seletiva, a habilidade de atenção sustentada e outras 2 que são pouco relevantes para a gente da comunicação, que é a dividida e a alternada. A seletiva, você imagina que você está numa balada, tá aquele barulho, e alguém vira e fala assim, Glauco, você para. A sustentada é o papo que essa pessoa vai levar com você por meia hora, 40 minutos, sem que você perca a atenção mesmo com aquele monte de barulho em volta, porque ela vai conseguir te envolver na conversa. Então, assim, não existe digital que não queira a atenção seletiva, ou seja, que o cara pare e depois que você retenha. Não existe. Simplesmente esse digital não existe. Eu vejo muitos amigos criticando, por exemplo, a comunicação do Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba. Ele é um palhaço, não sei o que e tal. Só que a partir do momento que se ele não valorizasse, ele não buscasse a atenção seletiva, ou seja, fazer com que as pessoas parassem nele, perderia completamente o sentido, porque ninguém ouviria todo o resto. Ele falando que ele fez a obra, liberou o aeroporto, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, é um princípio que eu uso no meu trabalho. Então, eu já fiz vídeo fingindo que eu estava dando em cima da cama, já fiz vídeo na banheira, pelado, já fiz vídeo de todos os tipos, porque é isso. Primeiro, antes de tudo, eu preciso pensar em como eu faço o cara que tem a BBB de biquíni, o gato, a modelo, a festa, o Júlio tocando pagode, o bonitão de sunga. Como é que eu faço uma pessoa dessa para parar num preto feio? A primeira coisa que eu tenho, como é que eu vou fazer alguém parar no meio desse monte de estímulo? Busco atenção seletiva. E depois eu tento trazer um conteúdo de valor, de forma engraçada, com alguns gatilhos mentais ali envolvidos, tal, curiosidade, para que as pessoas continuem retidas naquele conteúdo máximo que eu consegui chegar. Então, assim, e aí falando do meu trabalho, isso eu uso em qualquer trabalho que eu fizer. O tom dessa atenção seletiva que eu vou buscar vai mudar de acordo com o candidato. O Tarcísio está usando muito a questão da atenção seletiva para topo de funil, e não é o escrachado igual o Manga, mas ele está usando porque ele sabe que se ninguém parar, ninguém vai ouvir o que ele tem a dizer. O quanto isso foi importante para o meu trabalho, eu falo para todo mundo, assim, em 2019, eu estava assessor em um gabinete de vereador. Fazia consultorias, brincava ali de ajudar campanhas, tinha trabalhado já na SECOM da prefeitura, no governo do estado, mas assim, eu era um trabalhador, não que hoje eu não seja um trabalhador, mas eu era um trabalhador assalariado. O quanto eu ganhei de salário aquele ano foi o quanto eu paguei de imposto esse ano.
Então o digital mudou a minha vida. Sim. O digital mudou a forma como as pessoas me enxergam, o espaço que eu ocupo no mercado, aquilo que eu sou. Então, assim, eu falo para todo mundo, falo para o Júlio direto, falo, mano, é da hora pra caramba, mas se você fizer uma vez por semana, 2 vezes por mês, não vai compensar. Faz direto. Então, você que é profissional, que quer ganhar mais, quer ter melhores oportunidades. Se eu estive na campanha da Soraya, foi porque ela me seguia na rede social. Eu fiz uma palestra no evento dela, ela passou a me seguir na rede social e gostou do meu trabalho. O Amon, quando ele foi eleito vereador em Manaus, ele passou a seguir a minha rede. Legal. Era muito engraçado, porque ele é muito mais jovem, né? Tem 23 anos. Ele era um cara que falava assim, Lucas, mas a gente ia gravar, né? Ele falava assim, Lucas, mas por que você tá falando para eu fazer isso e naquele seu conteúdo você falou que era assim? Lucas, mas o Emerson Saraiva falou que era assim, assim, assado. Não, mas a Gisele postou algo que era isso, isso, aquilo. Então, assim, esse movimento está formando uma geração de político. Essa geração de político consome essas pessoas e então tem um papel muito importante. A agenda, além desse mercado do digital, eu, Gisele, Emerson e todos os outros que estão juntos nessa, Dani, vários outros, Júlio e etc. Além da gente melhorar aquilo que a gente ganha e ter mais oportunidades, a gente está gerando o mercado. Gerando em que sentido? Cara, o vereador de Parauapebas, o vereador de, sei lá, de Ouro Verde, ele não sabia o que era marketing político. Para ele era algo muito distante dele. Para ele era algo que o João Santana brilhantemente fazia, mas que custava muito caro e que estava muito distante dele e que ele não tinha a menor capacidade de fazer. Agora ele vê todo dia ali e ele consegue entender um pouco dos princípios e ele vai buscar primeiro aprender a fazer. Aí ele vai comprar o curso do Lucas, ele vai comprar o curso do Glauco, ele vai comprar o curso de outra pessoa. Só que aí, quando ele tiver para ser candidato a prefeito da cidade dele, que o teto é maior, tem o fundo e tal, ele vai falar, cara, para que eu vou fazer ou para que eu vou treinar outra pessoa para fazer se eu posso contratar o Juarez Guedes, se eu posso contratar o Jader France? É isso. Então, assim, o nosso trabalho, além de, eu não sou hipócrita, tô ganhando muito mais do que eu ganhava antes disso, tô tendo muito mais oportunidades do que eu ganhava antes disso, é inegável que esse movimento do digital gerou uma demanda de mercado que não existiria sem esse movimento. Legal. É inegável. A gente tá chegando ao final, como a gente falou. Caralho, Porra. É uma versão pocket mesmo, mas a gente espera os dois, né, para retornar à nossa bancada na 4ª edição do podcast. Eu queria que vocês deixassem as redes de vocês, né, por favor, ali para quem está nos assistindo. Eu queria só deixar um registro aqui, que quando eu fui em São Paulo, o Lucas falou assim, eu vou te levar na Zona Leste, porque eu não vou te levar em Avenida Paulista, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, eu vou retribuir. Ele veio ontem aqui, eu fui com ele na Praça do Relógio, em Taguatinga. Olha aí. Fui lá e ele tirou uma foto. Eu falei, bota no Google antes pra você ver que você tem que achar bonito. Você não vai criticar Taguatinga. Ele olhou e falou, porra, o relógio é do caralho. Chegou lá, na hora que ele veio, é isso aí, o relógio? Mas enfim, isso é verdade. Eu já sou taguatinguense de coração, mano. Que maravilha. Então somos, porque eu também sou. Olha lá, Taguatinga, pô. Taguatinga, viu, Priscila? Meu nome é Júlio Pontes, me siga nas redes sociais, eu trabalho na Fundação Índigo e vez ou outra eu toco um pagode aí falando de política e vez ou outra eu faço política fazendo pagode também. Fala o arroba, mano. Você falou o seu nome. Não, mas só tem um Júlio Pontes lá, velho. A cabeça é grande, é isso aí. Boa. O meu é @Lucas Pimenta nos olhos, no Instagram, no YouTube. Produzo conteúdos lá todo dia, ensinando marketing político, explicando um pouquinho de como funciona. Sou criador da Escola dos Políticos, a maior plataforma de cursos e formações de marketing político do mercado brasileiro. São atualmente 52 cursos de 40 profissionais, entre eles o Glauco. Em breve o Júlio, se ele não fugir de mim de novo. É a maior plataforma de cursos e formações, dá para seguir lá, @Escola dos Políticos também. Maravilha. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Lembrando que o nosso arroba é o Mentoria Eleitoral e não esquece de ativar as notificações aqui do nosso canal. Até a próxima. Valeu.